Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Hoje falaremos sobre a segunda parte do sistema digestório. Nós temos, pessoal, dois tipos de digestão. A digestão mecânica é aquela que vai acontecer sem a modificação na composição original do alimento. Ela será na mastigação na boca, na deglutição na faringe e nos movimentos peristálticos que acontecem no tubo digestório. Já a digestão química, nós teremos sim a alteração na composição original do alimento. A digestão química, pessoal, vai acontecer em três processos: na insalivação na boca, na quimificação no estômago, na quilificação no intestino delgado. Nós veremos esses dois últimos processos hoje, tá bom? A insalivação na boca nada mais é do que justamente a presença de saliva na boca. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do estômago. O estômago ele é o órgão formado pela dilatação do tubo digestório. Ele vem logo após ao esôfago. E após o estômago, nós teremos o intestino delgado. O estômago, pessoal, ele é responsável pela digestão mecânica e química dos alimentos. Ele produz o suco gástrico. Do que é formado o suco gástrico? Do ácido clorídrico e da pepsina. Ela é capaz de digerir proteínas, formando o que nós chamamos de quimo. O quimo, pessoal, ele vai ser formado através do processo que nós chamamos de quimificação. Portanto, trata-se de uma digestão química, onde existe sim uma alteração na composição desse alimento. E agora a gente já pode chamar, inclusive, de um bolo alimentar, né? Que é nomeado de quimo. Pessoal, o quimo ele é um líquido fino e homogêneo formado no estômago, então, a partir da mistura dos alimentos com o suco gástrico produzido pelas paredes do estômago. Trouxe aqui uma imagem. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista, porque ele tem aquelas duas funções que nós já trabalhamos, a função endócrina e a função exócrina. Na função endócrina, ele produz e libera os hormônios glucagon e insulina. Esses hormônios estão relacionados com a regulação da glicose. Já na função exócrina, o pâncreas ele produz e secreta o suco pancreático. O suco pancreático, pessoal, ele vai ter qual função? A neutralização das substâncias ácidas. Ele também digere carboidratos, proteínas e gorduras. Tá bom? Esse suco pancreático ele vai ser liberado lá no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Vamos imaginar algumas pessoas que tenham uma alimentação inadequada, uma alimentação bem baseada em alimentos ácidos, né? Então, com certeza, esse excesso de comida ácida pode levar a gastrite, a úlceras, né? Que são machucados na parede do estômago. Pessoal, nesses casos, o pâncreas vai ter que produzir mais suco pancreático para tentar neutralizar essa acidez, tá bom? Nessa imagem eu trouxe alguns exemplos desses alimentos que a gente precisa evitar. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o fígado. O fígado ele é o segundo maior órgão do corpo humano e é a glândula mais pesada que nós temos. Como sua função digestória, a gente vai citar a produção da bile. A bile, gente, é um líquido que pode ser amarelado, marrom ou verde, e tem a função de emulsificar a gordura. Então, ela vai agir como se fosse um detergente, ela vai degradar, vai quebrando as partículas de gordura, tá bom? Uma coisa muito importante para a gente saber sobre a bile é que é o seguinte: ela é produzida no fígado, mas ela é armazenada na vesícula biliar, tá bom? Isso a gente precisa saber. Agora, o fígado ele também apresenta outras funções. Então, ele vai metabolizar os carboidratos, lipídios, as proteínas. Ele vai tentar remover, né, as drogas, os hormônios. Então, excesso de álcool, excesso de remédio. Então, vocês já devem ter ouvido falar aquela frase: atacou o fígado, né? Então, o fígado está trabalhando duro para conseguir remover essas substâncias. A outra função é a excreção da bile, como a gente já comentou, e ele também, pessoal, armazena glicogênio, vitaminas e sais minerais. Quem é esse glicogênio? O glicogênio, gente, são fontes de energia das células que são obtidas a partir do consumo de carboidratos, ou seja, a partir do consumo da nossa alimentação, né? Bom, sobre o intestino delgado,
a gente pode dizer que a sua principal função é dar continuidade no processo da digestão e também a absorção dos alimentos. Então, mesmo no intestino, ainda ocorre a absorção de alimentos, principalmente de aminoácidos, que formam as proteínas, e também de gorduras. O intestino delgado, pessoal, ele é bem longo, bem comprido, ele pode chegar até 9 metros de comprimento. Ele é dividido em 3 partes, no duodeno, que é a parte inicial, no jejuno e no ilho. O ilho, pessoal, é ele que vai se conectar ao intestino grosso. O intestino delgado, como ele é muito, muito comprido, como ele caberia no nosso organismo, né? Ele, então, ele é composto por várias vilosidades e por microvilosidades, que são dobras. Então, ele tem dobras e microdobras para ficar bem apertadinho para conseguir caber no nosso corpo. O intestino delgado, ele produz um suco entérico, que ele é composto por enzimas que vão digerir carboidratos, proteínas e lipídios. Acontece digestão mecânica lá no intestino delgado, que ele vai fazer com que exista 2 tipos de movimento. Então, o que nós chamamos de movimento de segmentação, que serão contrações, né, do quimo para frente e para trás, para se misturar com esses sucos. E também vai ocorrer os movimentos peristálticos, né? Então, que vai empurrar novamente o quimo ao longo de todo o intestino. São 9 metros de intestino. Então, se a gente não tiver esses movimentos peristálticos, o quimo fica parado, né? Então, fica lá congestionado no trânsito. Então, esses movimentos peristálticos vão fazendo com que o quimo vá andando por esses 9 metros de intestino para poder ser eliminado. Bom, a digestão química iniciada na boca e no estômago será finalizada no intestino delgado, com a ajuda do suco pancreático, da bile e do suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino delgado. A ação dessas substâncias, então a bile, do suco entérico e do suco pancreático, vai formar o quimo, ele vai transformar o quimo em agora uma outra palavrinha, em quilo. Então, o quimo vai virar quilo. E esse processo é o que nós chamamos de quilificação, tá bom? A partir da quilificação, os lipídios, carboidratos, proteínas, água e vitaminas serão absorvidas. O material que não for digerido ou absorvido no intestino delgado será encaminhado para o intestino grosso. Bom, e para encerrar, só para explicar para vocês, então no processo de digestão eu vou ter a quebra de moléculas grandes em moléculas menores para que elas possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Então eu vou ter a transformação do carboidrato em glicose, dos lipídios em glicerol e das proteínas em aminoácidos, tá bom? Bom, alguma dúvida? Um comentário, pergunta? Estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada e até a próxima.